Disso agora com a deputada federal Júlia Zanatta. Nós vamos recebê-la ao vivo aqui no Morning Show para contar toda essa questão, a avaliação dela, e também ela foi a deputada que sofreu aquela situação extremamente constrangedora. Ela não deu liberdade nenhuma e mesmo assim foi abordada por trás pelo também deputado Márcio Gerri durante uma discussão. Deputada, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui. Seja bem-vinda. A senhora me ouve bem? Bom dia, Paulo, bom dia a todos os outros apresentadores. Para mim é uma satisfação estar participando aqui do Morning Show. Agradeço o convite, agradeço o espaço. Já tinha recebido o convite na semana que aconteceu esse incidente, mas estava esperando a poeira baixar, eu digeri bem o assunto para eu poder falar com tranquilidade, até porque eu sabia que eles viriam para cima de mim com tudo. Compreendo. Deputada, só antes da gente entrar nessa questão envolvendo a sua situação, aquele vídeo do deputado chegando por trás da senhora, eu queria uma avaliação da senhora hoje sobre toda essa história que a gente estava repercutindo aqui do ex-ministro Anderson Torres não prestar depoimento hoje, da situação dele dentro da cadeia. Eu queria ouvir um pouco a senhora a respeito disso. Olha, essa situação, como vocês estavam falando, ela é muito preocupante, né? Eu que sou advogada também, antes de ser deputada federal, acho tudo muito bizarro, essa palavra, né? Porque no meu entendimento, muitas prisões são ilegais, inconstitucionais, e não está sendo dado o devido processo legal às pessoas que ainda continuam lá presas. Eu estive por 2 vezes no presídio, no Colmeia, no presídio feminino, né? Foi a primeira ação do meu mandato. Eu estava esperando assumir para poder ir lá junto com o deputado Sanderson, que já estava fazendo esse trabalho. Então, depois da nossa ida, a gente começou a fazer discursos em plenário. Ao meu ver, surtiu efeito, porque vários foram liberados, em que pese tenham sido liberados com tornozeleira eletrônica, mas foi muito triste olhar no olho daquelas mulheres, né, e sentir, ouvir tudo que elas estavam vivendo, né, muitas vezes sem acesso ao processo, enfim. Então, existem pessoas que continuam lá presas, né, eu contei, inclusive, histórias, porque essas pessoas viraram números, tem 1000 presos, tem não sei quantos presos. Eu contei a história, por exemplo, da Darisa, que é uma cabeleireira de Joinville, que estava lá presa, agora já está em liberdade. O marido dela procurou o meu gabinete, né? E quando a gente humaniza essas pessoas, elas deixam de ser números, né? E a gente conta a história dela, as pessoas entendem, certo? Então não está sendo tratado, como vocês acabaram de falar, com isonomia essas questões. Por que o Anderson Torres, que estava fora do país, continua preso? E o G. Dias, que estava ali servindo água, abrindo portas para o que eles chamam de terroristas, né? Ao meu ver, você não serve água para terroristas. Então, o governo Lula e sua cúpula chama todo mundo de terrorista, enquanto o GSI, que foi nomeado pelo Lula, não adianta vir com historinha, né? Dizendo que ainda é resquício do governo Bolsonaro. O G. Dias é de confiança do Lula, ninguém nomeia alguém para o GSI sem ser de confiança, né? Serve, então, estava ali servindo água para os terroristas. Como é que funciona isso? É um dos poucos países que tem garçom para terrorista. É engraçado. Isso é um negócio interessante. Fala, como Fê. Que é a entrega água gelada para gerenciar a crise. Né? Eu tô lá, eu vou entregando. Isso foi dito pelos militares. Eu estou entregando água gelada e distribuindo água para eles para gerenciar a crise. Não é água que você tem que entregar, né? Você, no meu ponto de vista, você tem que reagir. Bom dia, deputada, tudo bem? É o Felipe Campos que está falando. Primeiro, eu gosto muito do seu trabalho, parabéns. Mas alguma coisa, tem um lance aí que me incomoda um pouquinho ali, às vezes um pouco, até mesmo da forma como às vezes você conduz algumas questões. Eu percebo, né, diante algumas histórias aí que já foram apontadas com você, deputada, você utiliza um pouquinho dessa questão midiática aí para se promover? Mas o que exatamente? Principalmente na questão ali do assédio, quando rolou toda aquela questão, enfim. Como foi isso para você? Na verdade, assim, eu sou uma deputada federal, certo? E acho que aquilo aconteceu no meu ambiente de trabalho,
né, no momento que eu estava na Comissão de Segurança Pública, da qual eu nem faço parte, eu estava quieta lá na comissão, na CCJ, que naquele dia não estava, né, rodeada de holofotes. Terminou a CCJ, eu fiquei durante toda a reunião lá. Depois eu fui até a Comissão de Segurança Pública. No momento que eu cheguei, sentei ali numa cadeira que não tinha nem lugar para sentar, começou aquela confusão, né? E, sinceramente, com todo respeito a você, o que acontece? Um cara que eu jamais falei na minha vida, que eu nem sabia quem era, tive que ficar procurando o nome dele, porque eu não sabia, chegou nas minhas costas, por trás de mim, no meu espaço íntimo, encostou em mim, colocou a cabeça por entre os meus cabelos, né? E eu vi que, para você ter uma noção, eu não tinha nenhum assessor comigo naquele momento, porque a reunião estava cheia, e como eu não sou membro da comissão, não me deixaram entrar com o assessor. Então eu vi que tinha algumas deputadas, aliás, filmando. Inclusive esse vídeo, ele foi retirado do Twitter de uma deputada do PT, certo? Então eu esperei essa deputada postar. Na verdade, quem me mandou foi um vereador, inclusive, de São Bernardo, Paulo Chuchu, ele que viu, me mandou. E aí a imagem está aí, como vocês estão passando aí na tela. Eu não acho que isso seja abordagem para você chegar nas suas colegas de trabalho, seja lá qual for o seu ambiente de trabalho. O meu pai, ele tem 75 anos. Ele me ligou e perguntou assim: minha filha, em que tipo de ambiente você está trabalhando? Para não usar as exatas palavras que meu pai, que é um cara meio chucro, usou de fato para definir a Câmara dos Deputados. O deputado. O senhor está entendendo? Então, assim, eu não usei disso para me promover. Eu compartilhei isso com alguns colegas deputados, certo? E o primeiro, inclusive, a dar a imagem foi o meu colega deputado André Fernandes. Todos ficaram muito revoltados. Porque é o seguinte, Felipe, desculpa, porque é o seguinte: se fosse qualquer um dos meus colegas deputados do PL chegando dessa forma em qualquer outra deputada de esquerda ou de direita, você já sabe o que ia acontecer. Isso eu não tenho dúvida. Isso eu não tenho dúvida. Deixa eu te falar um negócio sobre esse caso. Em primeiro lugar, antes de qualquer papo que a gente possa vir a ter sobre isso, deixa eu deixar extremamente registrada a nossa solidariedade, porque nenhum homem que é homem mesmo, trata e chega por trás de uma mulher dessa forma. Eu, pelo menos, nós aqui nunca chegamos numa mulher dessa forma, e esse não é a forma mais correta, adequada, de se abordar uma mulher. Isso tem que deixar registrado. Mas eu confesso para a senhora o seguinte: quando nós vimos aqui esse vídeo e a gente não sabia que era a senhora, eu, à primeira vista, imaginei que era uma deputada de esquerda. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu já vi muitas deputadas de esquerda pegando exatamente esse discurso que a senhora fez e reproduzindo. E aí eu vou no ponto. O que é assédio para a senhora? Porque a senhora, no momento, disse claramente que a senhora tinha sofrido um assédio sexual. Teve gente até na internet... Não falei. Não falei isso. Teve gente até na internet falando em caso de estupro. É um negócio assim que ultrapassa, o limite do absurdo. Assim. Então eu quero entender, o que é assédio? O que é assédio para a senhora? Ô Paulo, em nenhum momento eu falei em assédio, não tipifiquei o que seria aquilo, certo? Eu simplesmente, se você ver o meu tweet que eu coloquei no dia, eu descrevi a cena, né? Eu tive muito cuidado ao descrever a cena e falar como eu me senti, certo? Eu não falei em assédio sexual, não falei nada. Depois o meu partido, o PL, fez uma representação. Tá aqui, o meu marido trouxe aqui o que eu escrevi. Eu escrevi na minha rede social: nunca dei liberdade para esse deputado e nem sabia qual era o nome dele, mas ele se sentiu livre para chegar por trás de mim. A sorte que alguém pegou a cena absurda. Deputado do Partido Comunista do Brasil, do estado do Maranhão, Márcio Gerri. Se fosse uma deputada de esquerda e um deputado de direita, já sabem, né? Essa foi a minha declaração. E por uma semana eu fiquei quieta, não falei nada. E o que aconteceu depois disso? O meu partido, o PL, fez uma representação na Comissão de Ética da Câmara dos Deputados, né? E também eu recebi no meu gabinete um ofício do Ministério Público Eleitoral
me informando que enviou para PGRs, veja, eu não foi atitude minha, foi de ofício, informando que enviou para a PGR investigar o caso, porque no entendimento do Ministério Público Eleitoral existe um grupo de trabalho só atuando nesse sentido em violência política contra a mulher. Então, eles acham que se enquadram no 326B, se não estou enganado, do Código Eleitoral, que foi uma lei recentemente aprovada pelo Congresso Nacional em 2021, que modificou o Código Eleitoral, que fala ali que assediar, intimidar, perseguir candidata mulher ou alguma mulher com mandato eletivo, seja vereadora, deputada, prefeita, enfim. É com certeza uma interpretação bem ampla, né? E como você falou, teve gente que falou em estupro. Foi me falado que recentemente também mudaram a tipificação de estupro. Foi falado, inclusive, pelo Pavinato, na verdade, na Jovem Pan. O deputado... Que é ato libidinoso. Você vai falar, Antônia, só um minutinho. Deixa eu Ato libidinoso, Sim. que pode ser, como o Pavinato descreveu no comentário dele, até que pode ser qualquer coisa, pode ser uma piscada, pode ser isso, pode ser aquilo. Agora, assim, não cabe a mim, Sim. só para complementar, não cabe a mim dizer o que tipificar um crime. Isso vai ser investigado, né? Mas, com certeza, na minha opinião, aquele tipo de aproximação pelo deputado é, sim, uma quebra de decoro parlamentar dentro do ambiente de trabalho. A gente não pode normalizar aquele tipo de approach dentro da Câmara dos Deputados. Ou então, nós vamos liberar para que todo mundo faça aquele approach com outras deputadas. Deputada, essa eu é a minha só opinião. te fiz essa pergunta, eu vou passar a palavra para a Antônia, que já me pediu aqui, mas eu só te fiz essa pergunta porque, pensando na sociedade mesmo, eu vejo com muita preocupação essa banalização das palavras estupro, assédio. Se qualquer coisa virar estupro e qualquer coisa virar assédio, infelizmente, a causa da violência contra a mulher, eu acho que ela é muito prejudicada. Vou passar a palavra para a Antônia. Eu só queria falar mais um pouquinho. Acontece o seguinte, Paulo, eu estou há pouco tempo, estou no meu primeiro mandato. Muitas vezes nós estamos ali embaixo, no plenário da Câmara dos Deputados, preocupados com quando se aprova uma lei e deixa, por exemplo, a tipificação de um crime muito ampliado. Eu sou muito cuidadosa com isso, vamos cuidar aqui, vamos cuidar aqui. E sempre tem agentes ali da esquerda querendo passar as leis à torto e à direito, dizendo, vamos passar assim mesmo, isso e aquilo. E aí, quando as leis são aprovadas, eles só querem que as leis tenham validade para aquelas pessoas que eles acham que merecem aquelas leis. Ou seja, eu não me enquadro no parâmetro deles, certo? Eu acho que não me enquadro nem como mulher para eles, porque mulher para eles tem que estar submetida à agenda política e ideológica deles. Então não pode ser assim. As leis que eles tanto brigam para aprovarem, elas têm que ter validade sim para todo cidadão brasileiro. Perfeito. Antônia. Júlia, tudo bem, querida? Tudo bem, Antônia. Eu me recuso a acreditar que o Pavinato chegou a cogitar que uma piscada pode ser um ato libidinoso, sei lá, enfim, é tudo tão bizarro isso aí, porque no dia que uma piscada virar um negócio grave desse, eu que trabalho com mulheres que são diariamente violentadas de verdade, aí a minha causa vai pro lixo, eu vou vender batom. Quem tiver tique nervoso vai preso. Júlia, que eles fazem leis terríveis, que eles estão aí para lacrar, que eles estão aí para atrapalhar a nação, a gente não tem a menor dúvida. O que não podemos, eu detesto essa coisa de dividir o país em esquerda e direita, mas eu sou uma mulher que pensa, eu sou uma mulher coerente. Então, eu penso que a gente não pode repetir o que eles estão fazendo, né? Porque senão, o que vai nos diferenciar dessa gente horrenda que se comporta dessa forma? A pergunta é assim, eu já opinei sobre isso aqui, eu não acho que teve assédio sexual nesse caso, eu acho sim, é um senhor do Maranhão, não estou justificando, eu sou nordestina, eu sei como é que esses homens de lá, principalmente os mais velhos, se comportam, entendeu? Não penso que ele teve a intenção. Ele deu uma declaração e disse, eu só fui dizer para ela respeitar uma senhora que
há 40 anos, está no poder público, enfim. Qual era a discussão? Ele estava defendendo a senhora que você estava discutindo, quem era aquela senhora e o que você falou para ela para que esse deputado fosse lá defender essa senhora? Obrigada, Antônia. Nós temos um amigo comum aqui de Criciúma, o Paulinho, né, que sempre fala de ti. Valeu, irmão. Mas o que aconteceu? Aquela deputada que ele disse que foi defender é a Lídice da Mata. Ela tem vários mandatos, de fato, ela é do PSB e ela estava aos berros com os deputados ali que estavam ao lado dela, o deputado Rodolfo, do Mato Grosso do Sul, e o Rodolfo pediu calma a ela, falou assim, calma, deputada. Então, a deputada Lídice falou o seguinte, eu não vou admitir que nenhum homem me peça calma. Foi o momento que eu me levantei e falei assim, já que a senhora não vai admitir que nenhum homem lhe peça calma, uma mulher a senhora vai admitir. Então, calma, deputada, a senhora está muito nervosa, né? Inclusive, até o Globo, ele publicou esse vídeo de frente, né? Em que justamente mostra isso que eu estou falando. A própria deputada falou em plenário também isso. Eu falei, então uma mulher a senhora vai aceitar. Calma, deputada. E a hora que eu me levantei e pedi calma para ela mandou eu calar a boca, disse que eu também não aceitava. Então eu e ela estávamos ali nessa discussão que não passou disso. Foi quando esse deputado, que eu nunca vi na minha vida, chegou por trás e falou, botou a cabeça no meu cabelo e falou que respeita 40 anos de mandato. Foi isso que aconteceu, né? Eu não acho que ele tem o direito de chegar por trás de mim e falar qualquer coisa que seja, até porque eu nunca conversei com ele na minha vida, nunca tinha visto a cara dele na minha vida e nunca dei liberdade. Eu não sei, como você mesmo falou, a maneira que ele faz o approach lá no estado dele. Agora, eu sou de Santa Catarina, né? Eu sou de Santa Catarina e vou dizer uma coisa para ti. O meu marido não ficou nada feliz com aquela cena de um cara chegando em mim daquela forma. Olha, eu tenho uma filha de 3 anos, né? Eu não dei liberdade para esse cara chegar no meu cangote e falar qualquer coisa que seja. Se ele queria falar comigo, ele podia me chamar de outra forma, né? Ou respeitar o meu espaço íntimo, né? Existe, inclusive, teorias sobre essa questão da proximidade, né? É claro que o Brasil é um país muito grande, de culturas diferentes. Agora, aqui em Santa Catarina, nós não temos esse costume de ficar se chegando no cangote dos outros aqui, não. Os homens aqui não chegam no nosso cangote dessa forma como ele chegou na minha. No Nordeste também não é normal, não. Deputada, o que esse deputado fez com a senhora nada mais é do que um ato nojento, porque nenhum homem pode chegar assim numa mulher da forma como ele chegou. Sem dúvida foi uma importunação. Pavanato, por favor. Realmente foi uma forma oportunista, e no vídeo fica bem claro isso, e para não dizer covarde, né, do deputado de chegar na deputada. Ninguém chega nesse nível de proximidade sem nenhuma segunda intenção. Realmente é muito estranho o vídeo e me parece que a justificativa e a forma como a esquerda tem lidado é com 2 pesos e 2 medidas. Se fosse um deputado de direita que tivesse chegado e uma deputada de esquerda por trás, da forma que esse deputado chegou, o Twitter estaria em polvorosa, cancelando esse deputado, dizendo que ele é machista. Já teria um pedido de cassação, por muito menos pediram a cassação do Nicolas por usar uma peruca em plenário. E eu queria perguntar para a deputada, aliás, primeiramente, parabéns pelo trabalho, realmente você faz um trabalho excepcional. Eu queria saber da sua parte se tem algum tipo de procedimento interno dentro da Câmara de Deputados para tentar responsabilizar esse deputado pela postura inadequada. Obrigada pela pergunta. Existe o pedido do meu partido, né, o PL, para cassação do mandato do deputado, justamente por quebra de decoro. Eu gostaria também de frisar aqui que foi algo tão desagradável quanto a atitude dele, que em nenhum momento ele se sentiu... ele pediu desculpas, né, esse deputado do Partido Comunista do Brasil, do Maranhão, em nenhum momento ele reconheceu o erro, pediu desculpas e disse que foi uma forma inapropriada. Muito pelo contrário, pessoal. Esse deputado deu entrevista para a Jovem Pan e para outros veículos de comunicação dizendo que eu era a criminosa, que eu era uma bolsonarista, produtora de fake news, criminosa e que ele era vítima. Então vocês
por essa atitude dele, vocês já tiram... você já pode tirar a índole do cara. Né? Porque, mas, gente, assim, quando eu digo, Júlia, que essas pessoas, entendeu? Elas se comportam assim, que é o modus operandi, é porque eles pensam assim, eles pensam que estão certos, entendeu? Gente que vem dessa área, e mais da idade desse homem, entendeu? Eles acham que estão certos, porque é da cultura, e não adianta, mano, você dizer no Nordeste não é assim, porque eu também sou nordestina, eu sei como é que eles se comportam. Meu avô não chegava no cangote de ninguém, não. Quando ele diz que tipo de gente isso aí... Júlia, quando você se candidata para fazer parte de uma Câmara Federal, tem que saber com quem você vai lidar e que tipo de gente o povo bota no poder. Eu não me surpreendo com isso. É porque, assim, eu preciso que as pessoas entendam que eu não estou apoiando esse homem. O que eu quero dizer é que, assim, eu não me surpreendo e me irrita profundamente o Brasil perder tempo com esse tipo de coisa. O PL entrar para pedir para ser expulso, quando o homem que levou dinheiro na cueca está aí dentro, quando o outro que fez coisas terríveis está aí dentro. Eu acho que tem formas mais práticas de se resolver esse tipo de coisa. Ô, Antônia, eu não me surpreendo porque, infelizmente, esse tipo de abordagem que eu acho absurda, em toda a minha solidariedade aqui à deputada Júlia, infelizmente ainda é muito comum na política brasileira. A gente teve aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo um caso que todo mundo lembra com a deputada... Isa Pena, que foi assediada, levou uma palpada no seio em pleno plenário, gravado, com transmissão para todo lugar. Então, aí esse tipo de abordagem, infelizmente, ainda é comum na política brasileira. E eu acho que eu fico triste quando entra esse recorte regional, porque isso não é uma exclusividade do Nordeste. Homem sem noção existe no Brasil todo. Isso não é uma coisa da cultura nordestina. No Nordeste, se alguém entra assim no cangote da mulher, vai levar rebordosa também. Isso não é normal, não é cultural. Então, isso me incomoda muito. Agora, deputada, depois de prestar minha solidariedade, eu queria fazer uma pergunta também, porque a gente está vendo esse início de legislatura, infelizmente, muito marcado por quebras de decoro, por uma discussão muito mais sobre a forma que inviabiliza o andamento do bom trabalho no Congresso do que, de fato, as discussões que o Brasil precisa, e a gente sabe os enormes problemas que o país passa e, portanto, como seria importante que o Congresso Nacional de fato funcionasse para a sua função. Eu queria saber a opinião da senhora sobre como sair desse fundo do poço em que a política brasileira está, em que ninguém mais se respeita, em que a gente tem que ficar discutindo, são 3 meses de legislatura e já tem mais de um caso por mês de quebra de decoro parlamentar que ganha a nossa atenção e precisa ficar sendo discutido. Ou seja, parece que o Congresso Nacional, às vezes, é um jardim de infância, onde no lugar de ter representantes do povo sérios, adultos, que tratam dos problemas do país, as pessoas estão se trocando como se fosse fundão da 5ª série. Eu queria saber da senhora qual a visão da senhora sobre como sair desse fundo do poço. E aí, infelizmente, eu vou ter que trazer um caso da senhora em rede social, publicou recentemente uma foto com uma metralhadora e uma camisa que tinha um desenho de uma mão com 4 dedos metralhada, enfim, que eu acho de péssimo gosto. E a minha pergunta é, como que a gente sai desse tipo de postura da briga pela briga, da guerra e do desrespeito a quem pensa diferente e eleva o nível da discussão no Congresso Nacional? Olha, aquela camiseta, né, eu ganhei dentro de um clube de tiro, não era uma metralhadora, é uma carabina 9mm, eu sou frequentadora de clubes de tiro, né, e eu penso que ninguém vai mandar na camiseta que eu vou usar. Tem gente também que não gosta da tiara que eu uso, por exemplo, acha brega, reclama, tem a esquerda que fala que enfim, fala absurdos, e eu uso o que eu vou gostar, eu uso o que eu gosto e pronto, respeito sua opinião, de achar que a camiseta é feia ou de péssimo gosto, mas dentro da Câmara dos Deputados eu nunca faltei com respeito com nenhum deputado. Agora, sair da 5ª série, né, que nem você está falando, realmente, a Câmara dos Deputados, o que acontece? Qual é o cenário hoje? O governo Lula não tem apoio dentro da Câmara dos Deputados suficiente.
Então, o Bolsonaro bem disse quando voltou para o Brasil, não precisa fazer oposição. Eles já são oposição sozinhos, atuando sozinhos, eles já fazem oposição a eles mesmos. Porque o que acontece? Geralmente funciona assim. Quando você é oposição, você fala. E quando você é governo, você age. Só que o que está acontecendo? O governo, né, a cúpula lulopetista, ocupa o plenário da Câmara e as comissões para fazer confusão, sim, porque eles não possuem hoje apoio. Então eles vão lá, pegam a tribuna e eles só falam do Bolsonaro. Bolsonaro. Eles falam mais do Bolsonaro do que eu que fiz campanha pro Bolsonaro. Eles falam mais do Bolsonaro do que a Michelle Bolsonaro que dorme com o cara. Vocês estão entendendo? Porque esse governo, ele não apresentou nenhuma proposta para a sociedade ainda. Eu tenho falado várias vezes onde vou, e também no plenário da Câmara, eu fiz campanha para o Bolsonaro. Mas, sinceramente, se esse governo apresentar qualquer coisa boa, não me custa dizer que legal que estão fazendo alguma coisa pelo Brasil. Agora, não fizeram nada, não apresentaram nada. Esse governo é um governo de revanche, de vingança. Eu, sinceramente, achei que eles fossem mais, assim, já ocuparam poder por anos e anos, que fossem mais profissionais, certo? Então, o que acontece? Eles estão fazendo vingança, revanche, isso não é uma análise minha, isso saiu da boca do Lula. Vocês estavam falando ali do calabouço fiscal, né? O arcabouço fiscal. Eles querem uma carta em branco para gastar. Eles ficam batendo no banco, na independência do Banco Central, porque eles que vão aumentar a taxa de juros, a inflação e todos os males. Então, eles pegam algo para falar mal, que na verdade é o que eles vão fazer. Eles querem se livrar da lei de responsabilidade fiscal, que foi uma grande conquista para o país. E pasmem, tá aqui. Os únicos que vão se livrar, o único que vai se livrar da lei de responsabilidade fiscal é a União. Os estados e municípios vão continuar sendo submetidos a ela. Então, o que acontece? Está essa bagunça que você mesmo descreveu, porque é um governo que não tem propostas. O governo Lula só faz vingança e revanche. Deputada, deixa eu te agradecer pela sua participação ao vivo aqui no Morning Show desta segunda-feira. Muito obrigado aí pela sua paciência, pela sua gentileza em conversar com a gente. Mais uma vez a gente presta aqui solidariedade em relação ao seu caso. Muito obrigado, viu? Obrigada, para mim foi um prazer. Estou sempre à disposição dos colegas aí para a gente fazer um bom debate. Dia, deputada. Venha pessoalmente qualquer dia. Viu? É melhor, né? Só combinar que eu vou sim. Perfeito. Tá bom. Júlia Zanatta participando aqui ao vivo nesta segunda-feira do nosso Morning Show.